do processo de cocriação do plano de ação. Mas é isso, fiquem à vontade. Então, a gente está aqui hoje, né, para realizar a nossa segunda oficina temática da cocriação do plano de ação de governo aberto aqui da cidade de São Paulo. Essa oficina ela tem como tema a regionalização do orçamento e estamos muito felizes, né, com a presença do Arthur, da Secretaria da Fazenda, da Gisele, da USP, do Pedro, da TID Setúbal, todos parceiros aí de ações, né, de abertura de governo, parceiros com quem a gente já trabalhou anteriormente, né, e já teve a oportunidade de fazer ações anteriormente. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. Lá enriquece, com certeza, o debate, né, que o terceiro Fórum de Gestão Compartilhada está tendo nos últimos meses, durante a nossa cocriação. Para quem não faz parte do fórum, não faz parte dessa discussão, esses termos, né, eles podem ser um pouco alienígenas, plano de ação, fórum de ação compartilhada, eu já vou explicar eles um pouquinho melhor, tá bom? Mas, primeiramente, é isso, eu agradeço muito a presença de vocês e a presença de todo mundo aqui, a gente já está com a casa cheia, mesmo sendo 15h06, né, às vezes as pessoas vão chegando um pouquinho depois, então isso é um bom sinal de que a gente vai ter uma oficina aí bastante colaborativa, com muitas cabeças pensando, e esse é o objetivo mesmo, né? Que a gente se debruce aí todo mundo junto. Os desafios relacionados à regionalização do orçamento. Bom, pode passar por gentileza, Emília. Exato, obrigada. Então, meu nome é Lucila, gente, para quem não me conhece, eu sou aqui da equipe de Governo Aberto. Eu faço parte do Fórum de Gestão Compartilhada, que é esse coletivo, né, que faz a implementação e a concepção do Plano de Ação em Governo Aberto. É um coletivo paritário, com membros da sociedade civil e de governo, e eu sou uma das pessoas que é membro por governo, né? Como parte da equipe de Governo Aberto. Hoje eu estou fazendo essa introdução, mas na realidade eu sou o apoio da Emily. A Emily daqui a pouco vai assumir aí o posto de facilitadora desse nosso evento. Já passo a bola para ela se apresentar. Eu vou só fazer uma breve introdução para deixar todo mundo na mesma página, né, de onde estamos, né, o que é esse tal de plano de ação, enfim, do que a gente está falando. Emily, por gentileza, se você puder passar o slide de novo. Bom, então, desde 2016, pessoal, a cidade de São Paulo ela é um dos membros locais da Parceria para Governo Aberto, que em inglês é a Open Government Partnership, ou OGP. Normalmente, OGP é a sigla, né? OGP é mais utilizada, assim. Essa parceria, ela reúne governos, organizações da sociedade civil e a sociedade em geral, na construção de governos mais abertos, que promovam transparência, accountability, isso é responsabilidade, prestação de contas, participação social e inovação nas suas ações, nas suas políticas públicas. Para São Paulo fazer isso, né, fazer parte da parceria e também desenvolver essas ações em governo aberto, a cidade desenvolve periodicamente planos de ação em governo aberto. Então, no momento, né, agora em 2021, a gente está fazendo a criação do nosso terceiro plano de ação em governo aberto, mas lá em 2016, entre 16 e 17, a gente fez a criação e a implementação do primeiro plano de ação. Entre 18 e 20, foi a vez do segundo plano de ação em governo aberto, e a gente agora, em 2021, iniciou a cocriação do terceiro plano de ação em governo aberto, que vai ser implementado, né, tão logo ele seja criado, o terceiro plano seja estabelecido, e a implementação vai até 2024. Pode passar, Emily, por favor. Mas o que é esse tal de plano de ação, né? Um plano de ação nada mais é que um documento com compromissos. São compromissos que são assumidos pela prefeitura e eles são compromissos para promover o avanço da abertura de governo na cidade. Então, cada plano de ação ele passa por um período de cocriação, que é quando esses compromissos são estabelecidos, são concebidos. Depois a gente vem por um período de avaliação dessa cocriação e implementação dos compromissos. Então, o plano de ação ele é criado e
esses compromissos são implementados, a implementação desses compromissos, né, quão bem a gente implementa esses compromissos, ou quais são os pontos de atenção, os pontos de melhoria, também são apontados em uma avaliação externa. E essa etapa é cíclica, né? Então, depois que um plano de ação termina, um novo plano de ação começa. E antes do início de cada plano de ação, é formado um fórum de gestão compartilhada, que é esse coletivo que eu falei, esse grupo, né? Algo quase como um conselho, um grupo formado por membros de governo e membros de sociedade civil que se reúnem para fazer todo esse ciclo acontecer, né? Para fazer a criação dos compromissos e depois a sua implementação e a avaliação dessas ações. Então, essa oficina aqui, ela é aberta ao público, assim como todas as nossas reuniões, na verdade, todas as reuniões do fórum, e faz parte do processo de cocriação do terceiro Plano de Ação em Governo Aberto. Então, em nome do terceiro Fórum de Ação de Gestão Compartilhada da cidade de São Paulo, eu agradeço a presença de vocês todos aqui nesse nosso evento. Pode passar, por favor, Emily. Então, como eu falei, a gente começou esse trabalho de cocriação, né, de concepção do terceiro plano de ação em 2021, quando esse novo Fórum de Gestão Compartilhada foi formado, o fórum que vai cuidar, né, do terceiro plano de ação em governo aberto. E a Emily, que está aqui comigo, ela faz parte do plano de ação, do Fórum de Gestão Compartilhada e vai ser a facilitadora de hoje. E agora eu já passo a bola para ela e eu estou aqui como apoio. Vocês vão ver que eu vou ser meio a chata do tempo, vou ficar avisando quando a gente tiver que passar para outras etapas e tudo mais. Vou estar de olho aqui para ajudar a gente no chat e tal. Então, enfim, se alguém tiver algum problema durante a oficina, também pode me mandar mensagem aqui no chat que eu tento ajudá-los. Emily, é contigo. Obrigada, Lu. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Emily. Eu faço parte do Colab USP como pesquisadora e atualmente eu estou ocupando a cadeira de representação acadêmica no Fórum de Gestão Compartilhada para o desenvolvimento do terceiro plano de ação. E eu vou estar aqui hoje como facilitadora. Vou conduzir a oficina, a gente vai fazer uma atividade juntos e eu vou estar aqui facilitando isso. Tá tendo uma obra aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas se estiver atrapalhando muito, vocês me avisem, tá bom? Espero que não atrapalhe, que ela acabe daqui a pouco. E acho que eu quero agradecer primeiro todo mundo que reservou um tempinho agora nessa parte da tarde para a gente estar aqui discutindo esses desafios coletivos que o governo aberto quer resolver. Então, até agora, nesse momento, a gente do fórum está tendo já um trabalho anterior para poder identificar quais são os problemas que o terceiro plano de ação pode tratar. Então, até o momento, a gente definiu quais são os nossos objetivos estratégicos enquanto fórum e para o plano de ação, e o nosso foco está em resolver desafios coletivos, olhar para os planos municipais e as políticas finalísticas. Assim também, como identificar quais são as entregas que a gente pode realizar durante esses 4 anos de plano, que sejam entregas significativas, ágeis e escalonadas. Então, essa oficina, nesse momento, ela surgiu a partir de um mapeamento anterior de desafios que a gente fez junto à comunidade paulistana em reuniões, oficinas e consulta pública. E com esses desafios que a gente mapeou anteriormente, a gente organizou em oficinas temáticas. E um dos temas foi a regionalização do orçamento, que a gente vai tratar aqui hoje. Então, os objetivos dessa oficina temática é aprofundar quais são os desafios relacionados a essa regionalização do orçamento. Lembrando que a gente já fez um mapeamento anterior sobre desafios que estão envolvidos com esse tema, mas a gente quer aprofundar cada vez mais para identificar quais são as causas que levam a um problema de regionalização e priorizar quais são os desafios causais que são mais importantes para a gente poder atingir o objetivo central, que é conseguir regionalizar esse orçamento. Deixa eu só comentar uma coisa, Lu, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me fala, tá bom? Vai que vai. Pode indo, né? Então, para isso, a gente adotou uma metodologia chamada árvore de problemas.
E essa metodologia foi escolhida porque ela é uma metodologia participativa de identificação de problemas, de priorização daqueles que a gente consegue atingir para desenvolver projetos. Então, é uma metodologia que ela já é utilizada em outras ferramentas de gestão de projetos, e ela conta com 4 etapas. Então, a primeira é de identificação de problemas. Então, além do diagnóstico anterior que a gente já realizou, a gente vai ter mais um momento de identificação de problemas hoje, com a apresentação do diagnóstico pelos especialistas, mas também é para todo mundo auxiliar nesse momento de diagnóstico, né? A gente chamou os especialistas para fazer uma apresentação, mas a gente também quer ouvir a população sobre esses problemas. A etapa 2 é o momento de organização desses problemas. Então, a árvore de problemas, eu vou explicar tudo direitinho como a metodologia, mas ela tem uma estrutura, um esqueleto, em que ela vai separar quais são os problemas que são consequências, qual é um problema que é central e quais são as causas para aquele problema. A etapa 3 é o momento que a gente vai revisar os problemas que a gente colocou e quais são as relações que existem entre esses problemas. E a etapa 4, a gente vai escolher quais são os problemas que são prioritários para a nossa ação em governo aberto. Então, falando um pouquinho da nossa agenda, né? Então, cada etapa vai ter um tema, ou um tema não, um tempo, né? Então, essa primeira etapa de identificação de problemas e apresentação do diagnóstico, a gente vai ter 50 minutos, cada especialista vai ter mais ou menos de 10 a 15 minutos para fazer uma apresentação inicial sobre os problemas que eles identificaram, como prioritários, como problemas causais mesmo. A etapa 2, a gente vai ter uma meia hora para ter uma atividade conjunta de organizar esses problemas pela árvore, uma discussão. A etapa 3, 15 minutos para a gente revisar. E ao fim, a gente vai ter 35 minutos para discutir quais são os problemas prioritários. Calma que eu estou acompanhando minha colinha aqui só para... Tá. Então, uma coisa muito importante que a gente quer com essa metodologia com a oficina de hoje é que a gente colabore uns com os outros, né? Os especialistas, eles estão aqui como um apoio, uma facilitação, mas a ideia é que seja bem colaborativa, a gente mexendo tudo ao mesmo tempo, para no final a gente ter um resultado bem robusto. Então, os desafios priorizados serão levados ao fórum, na perspectiva da escrita dos compromissos de governo aberto que serão tratados no próximo plano de ação, para solução desses desafios que a gente priorizou. Então, esses compromissos serão implementados entre 2021 até, no máximo, 2024, dependendo, né, de como vai ser o andamento. E a nossa ação aqui hoje, nesse momento de discussão, ela pode ter um efeito direto na política de governo aberto, na política pública da cidade de São Paulo, nos próximos anos. Então, peraí, tá. Eu vou mostrar aqui a ferramenta que a gente vai usar hoje. Antes da apresentação dos especialistas, eu vou explicar que hoje a gente vai utilizar o painel do Miro. Vou até abrir aqui, peraí. Então, eu acho que vocês estão vendo a minha tela, se está vendo... Estamos sim. Oi? Tá. Então, aqui a gente traz um mapeamento prévio que foi realizado pela consulta pública e pelos especialistas. Essa ferramenta, a ideia dela é todo mundo trabalhar junto, a Lucila já está aqui comigo, eu consigo ver o nome dela. E daí, com esses post-its, a gente consegue inserir quais são os problemas que a gente vai identificando ao longo da nossa discussão. Então, eu vou compartilhar o link com vocês. Ou é esse link aqui de cima mesmo, Lucila? É isso mesmo, Amy. Pode passar. Pode copiar esse, né? Tá. Eu vou mandar aqui no chat para você já entrando. Mas a ideia é que todo mundo possa ver esse painel, mexer nesse painel. A maior parte do tempo eu vou estar transmitindo ele também.
E aqui tem algumas ferramentas que a gente vai usar hoje. A primeira é essa daqui, que é um post-it. Eu posso vir aqui, clicar no post-it, apertar em qualquer lugar aqui na tela, que ele vai gerar um cartãozinho. E a gente pode, né, ao longo da discussão e tudo mais, a gente pode ir inserindo aqui quais são as nossas sugestões, nossas contribuições para esse mapeamento de desafio sobre regionalização. Então, eu posso apertar aqui, contribuição, dar um Enter, apertar aqui, que ele vai aparecer para todo mundo. Eu também posso clicar em cima desse post-it e arrastar ele pela tela. Isso eu posso pôr ele aqui, posso pôr ele aqui. E, por exemplo, né? Eu vi que aqui, dados públicos poucos regionalizados, e a minha contribuição tem muito a ver com esse desafio. Opa! Então, eu posso clicar aqui e arrastar e colocar aqui pertinho desse post-it. Aqui em cima, eu também posso mudar a cor. Nesse momento, eu sugiro que todo mundo coloque o post-it de cor verdinha, mas em um momento posterior, principalmente na priorização de desafios, a gente vai colorir o que a gente achar prioritário, né? Se você quiser fazer alguma distinção por algum motivo, pode colocar outra corzinha aqui, mas se for para contribuir aqui no mapeamento, a recomendação é deixar no verdinho. Daí, se vocês clicam aqui no espaço vazio e arrasta a tela, ele vai indo para os lados, né? É um painel meio que infinito. Daí dá para subir, descer. E se dá zoom, tira o zoom. E aqui é para pesquisar alguma palavra-chave, por exemplo, eu quero encontrar orçamento. Se eu clicar aqui, ele vai colorir para mim qual que são os post-its que está escrito orçamento. Acho que basicamente é isso dessa parte. Espera aí que minha apresentação foi errado aqui. Então, a gente vai fazer uma atividade usando o Miro, mas a ideia é que a gente sempre discuta o assunto que a gente está tratando, o que está ali colocado na árvore de problemas, o que os especialistas estão trazendo. Então, é recomendado que, se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição, que você possa falar para a gente também, que participe com a gente. Então, a Lucila vai estar aqui me ajudando nisso. Então, se você tem alguma coisa para falar, a gente pede que você se inscreva para fazer essa fala. Eu não consigo transmitir, porque ele só transmite a tela aqui da apresentação, mas aqui na parte de cima tem uma carinha com uma mãozinha levantada assim. Se você pôr o mouse ali em cima e apertar no levantar mão, é uma mãozinha assim, ó. Você vai ficar com a mão levantada. Por exemplo, eu agora. A Lucila vai estar acompanhando a sequência das pessoas que levantam a mão e ela vai passar a palavra para vocês. Também tem aqui no chat, eu super recomendo que vocês mandem dúvidas, perguntas, ou se vocês quiserem conversar de forma um pouquinho horizontal, enquanto alguém está falando, alguém está apresentando, também pode usar o chat, a Lucila vai estar acompanhando, eu também, mas se sintam à vontade, se alguém tem uma dúvida e você sabe responder. Ontem foi bem bacana que a gente conseguiu estar sempre se ajudando aqui, mesmo no online a gente conseguiu dar aquela ajudadinha para o colega. Deixa só eu ver aqui na minha colinha se eu não estou esquecendo nada. Não, é isso. Então, para essa etapa de identificação de problemas e para a construção dessa árvore, a gente vai contar com o apoio dos especialistas do governo e da sociedade civil, que foram convidados pelo Fórum de Gestão Compartilhada. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês deles, do histórico deles, e explicar como vai ser a nossa participação aqui direitinho, mas primeiro eu queria agradecer muito a participação de vocês. É muito importante ter vocês aqui com a gente hoje para contribuir. Quando a gente faz isso de forma colaborativa, eu acho que tem muito a agregar. Oh, meu Deus. Eu vou apresentar vocês rapidinho. Então, o primeiro especialista é o Pedro Marim, da Fundação TID Setúbal.
Ele é mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisador em temas relacionados à gestão por resultados e financiamento de políticas públicas, e atua como coordenador do Programa de Planejamento e Orçamento Público da Fundação TID Setúbal. A segunda especialista é a professora Gisele. Ela é docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, ou USP Leste. Ela é credenciada no programa de pós em Mudança Social e Participação Política e coordenadora do Colab USP, que eu faço parte. Ela ministra disciplinas e realiza pesquisas sobre as temáticas de governo aberto, espaços cívicos online, transparência e dados abertos. E ela lidera também iniciativas premiadas como o Cuidando do Meu Bairro e o Diário Livre. E o terceiro especialista é o Arthur Lascala, da Secretaria da Fazenda. Ele é gestor público de carreira, lotado desde 2018 na Coordenadoria de Planejamento na Secretaria da Fazenda, onde lidera a frente de regionalização do orçamento municipal. Tem experiência em orçamento e planejamento, finanças públicas e análise de dados. E ele é mestre em gestão de políticas públicas pela FGV e economista pela USP. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui como vai ser a nossa dinâmica, já vou passar a palavra para os especialistas. Essa é a parte da etapa 1, que a gente vai ter aquele momento de identificar os problemas, e o nosso objetivo é estimular a identificação dos problemas que o grupo reconhece na sua realidade e que acha importante ser solucionado pelo plano de governo aberto. Então, a gente vai usar o Miro. Esses dados serão mapeados pelo fórum e pelos especialistas, então todo mundo que está aqui participando pode contribuir ali no nosso quadrinho. Enquanto os especialistas estão falando, vocês, né, o especialista falou alguma coisa, eu lembrei de outra, fica à vontade para incluir post-its naquele quadrinho que a gente está colocando. O especialista vai ter aqui até 15 minutos de fala, e eu vou ficar compartilhando a minha tela com o Miro aberto, e ao longo da apresentação deles eu vou acrescentando os post-its, complementando post-its com o que eles estão trazendo para a gente. No final, a gente vai ter 5 minutos finais para a gente discutir. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser inserir mais post-its, se quiser dar uma lida geral, a gente vai ter um momento final para isso, tá bom? Eu vou abrir aqui o Miro e já vou passar a palavra para o Pedro, se ele quiser ir começando, fica à vontade. Oi, Emily, posso começar? Bom, queria começar agradecendo o convite de vocês, né, da Lucila e da Emily, para estar aqui no Fórum de Gestão Compartilhada, ajudando a definir aí esses compromissos da Prefeitura de Governo Aberto nos próximos anos. A TID Setúbal, né, que é a fundação para a qual eu trabalho, a gente já participou, né, como entidade do Fórum de Governo Aberto passado, e a gente já trabalhando, né, entre outros temas, esse tema da regionalização. Esse é um tema que a Fundação TID Setúbal trabalha pelo menos desde 2017, né, entendendo, né, esse tema como estratégico para o controle social, para o combate das desigualdades socioespaciais, que é a missão da Fundação. Eu olhei o pré-mapeamento, né, a Lucila me mandou esse Miro que a gente está olhando agora, e eu tentei organizar, né, as questões que estão colocadas aí em torno de 3 desafios. E eu preenchi lá, foi pedido para preencher, né, um documento, tentando identificar quais são os principais desafios. Eu identifiquei 3 desafios principais que eu queria ver também meus colegas Arthur e Gisele se concordam com isso, né? Eu acho que esses desafios são, inclusive, em escadinha, no sentido de que um é pré-requisito para o outro, mas eu vou explicar um pouco essa lógica na sequência. Eu acho que o desafio número 1, né, eu coloquei como garantir a disponibilidade de dados regionalizados sobre toda a despesa orçamentária nas etapas de planejamento e execução, ao menos no nível de subprefeitura e distrito, ou distrito, né?
que é isso? Bom, hoje a gente tem no orçamento público e nos instrumentos de prestação de conta sobre as despesas que são efetivamente regionalizadas, um baixo índice de regionalização. O que é índice de regionalização, né? Do total das despesas que poderia estar localizada no território, que a gente poderia ter uma referência de onde ela está acontecendo, né, em qual subprefeitura, em qual distrito, muito poucas despesas a gente tem essa informação. Então, em 2017, a Fundação de Setúbal fez um levantamento, né, tentando calcular aí um indicador de regionalização para a cidade de São Paulo. E a gente chegou à conclusão naquela época que só mais ou menos em torno de 8%, a cada ano variava, né? Mas ficava sempre em torno de 8%, nos piores anos 4%. Só esse pedaço, né, muito pequeno do orçamento, a gente sabia onde estava, para onde estava planejada a despesa. Então, a gente está falando da etapa de planejamento. É muito pouco, né, se a gente considerar que só o orçamento das subprefeituras em si vão responder pela maior parte desse valor que está regionalizado, né? Então, dos investimentos das outras secretarias de educação, de saúde, de cultura, a gente não tinha como saber, né, onde estava planejado que esses gastos acontecessem. Mais recentemente, a gente atualizou isso para a PELOA de 2020, e lá a gente tinha mais ou menos 9,3% das despesas regionalizadas, né? Tem várias metodologias de como calcular isso, né? A nossa própria metodologia foi mudando, enfim, mas o recado principal é que é um pedaço ainda muito pequeno, né, do orçamento que a gente consegue ver para onde está destinado. Tem um avanço aí, né? Tem cada vez, em 2020, o número melhorou, né, de ser 9% e tal. Para 2021, a gente não chegou a calcular o indicador, mas olhando muito de uma forma superficial, talvez, eu cheguei num número de 17%, mais ou menos, então tem que se reconhecer aí um esforço de aumentar, né, desse aumento da despesa planejada regionalizada, mas ainda, né, uma fatia bastante pequena do orçamento, que a gente consegue saber em que subprefeitura, pelo menos, esse é o critério que a gente usa, que subprefeitura, pelo menos, a despesa está acontecendo. Quando a gente vai para a execução orçamentária, o cenário aí é bem pior, né? Quando a gente fez essa atualização de 2020, a gente calculou a regionalização da execução em 2019 e ela ficou mais ou menos em 3,4%. Né? Um pouco também porque os anexos do detalhamento da ação, né, que é o campo orçamentário que, na maior parte dos casos, traz essa informação da regionalização, ele não está disponível, esse relatório não está disponível para consulta, então a gente não contou com ele para conseguir fazer esse levantamento da execução. Né? Então, o panorama que a gente vê, né, é um panorama que, tanto na etapa de planejamento, né, na lei orçamentária, quanto nos relatórios de execução que estão disponíveis lá no site da Fazenda, ainda o pedaço do orçamento que está regionalizado ainda é bastante pequeno, né? A gente fez um levantamento em algumas outras cidades, né, a Fundação quis saber como é que era essa questão da regionalização do orçamento em outras cidades, e a gente viu, por exemplo, que Buenos Aires tem 100% do orçamento regionalizado. Tem alguns truques lá que eles usam, tem despesas que talvez nem devessem ser regionalizadas, mas são regionalizadas como fazendo parte do centro da cidade, né? Sei lá, despesa com dívida. Mas eles têm lá 100% das dotações, tem a informação do território. Né? A gente viu outras cidades mais avançadas também, né? Londres, a Cidade do México, Berlim, e a gente extrai dessas experiências que é possível avançar, né, no sentido dessas cidades, de alguma maneira, enfrentaram todos os desafios que a gente tem para enfrentar em São Paulo e estão conseguindo reportar, tanto na etapa do planejamento quanto da execução, os dados de forma regionalizada por distrito, né, por cada cidade tem seu tipo de divisão. A gente tem feito vários diálogos com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Governo,
para melhorar, né, esses números. Então, a gente lançou esse ano um desafio, que a gente chamou de Desafio Gasto Público Tem Endereço, que a ideia é, a gente fez isso junto com a Cefaz, com a SGM, né, a ideia é promover aí uma competição amigável entre as várias equipes das secretarias finalísticas para ver quem consegue ampliar mais a regionalização do orçamento. A gente teve 11 inscrições, nem todas foram deferidas, mas, assim, temos secretarias importantes participando desse concurso, né? E a ideia, então, é que a secretaria que vença esse concurso, a Fundação de Setúbal vai levar essa equipe para conhecer a experiência dessas cidades que avançaram bem, né? Que avançaram bastante na regionalização. Buenos Aires, Cidade do México, a gente ainda não decidiu. Também vai depender das condições sanitárias serem viáveis, né? Mas a ideia é isso, promover essa competição amigável aí entre as várias equipes, que a gente entende que esse dado é um dado que precisa ser produzido, né, antes de ser disponibilizado, e essa produção ela é custosa, né, para as equipes que estão envolvidas, ela é difícil, exige um esforço, né, para conseguir produzir esse dado. Então, esse é o primeiro desafio, né? Está muito ligado à regionalização do orçamento como uma agenda de transparência, tá? De todo mundo poder ter acesso a esses dados, da onde a despesa está planejada para acontecer ou aconteceu, né? Etapa de planejamento e execução. Segundo desafio que eu identifiquei é tentar incorporar, né? O desafio é incorporar a variável território no planejamento orçamentário a partir de critérios técnicos, garantindo o direcionamento de recursos preferencialmente para as regiões mais vulneráveis, né? Isso aqui tem um pouco a ver com a pergunta afinal, para que a gente quer um orçamento regionalizado? Para que a gente vai usar isso, né? Para que a cidade precisa disso? Bom, a gente tá mais do que demonstrado, né? E a pandemia colocou isso muito evidente, né? As desigualdades regionais que a gente tem em São Paulo. Então, a gente tem regiões que, em geral, estão mais para o centro da cidade, né? Que foram favorecidas ao longo do ano, tanto pelo processo, ao longo dos anos, né, das décadas, tanto pelo processo de construção, né, de produção histórica da cidade, né? Então, são regiões onde está a população mais rica e que, ao longo dos anos, recebeu investimentos públicos importantes, né, que tem uma qualidade de infraestrutura urbana, às vezes até comparável com países desenvolvidos. E você tem regiões que, em geral, estão nas periferias, onde o investimento público nunca chegou, né? Então, você tem déficits acumulados de investimento público nessa região. Para combater essas desigualdades regionais, a gente vai ter que encontrar, como cidade, maneiras de garantir que os investimentos públicos que estão disponíveis, que são poucos, né? Porque a gente está num processo quase permanente de crise fiscal, né? Que os poucos recursos públicos que a cidade dispõe para investimentos ocorram preferencialmente nos territórios periféricos, nos territórios que mais precisam, né? É para isso, no fim, que a gente quer regionalizar o orçamento. Para, primeiro, ver essas desigualdades, né? Conseguir ter um diagnóstico mais preciso dessas desigualdades no gasto entre centro e periferia e conseguir aí encontrar caminhos para direcionar mais recursos para as periferias. Então, a Fundação de Setúbal propôs também adotar, né, uma espécie de vinculação orçamentária, né, uma referência de quanto tem que ser investido em cada subprefeitura, que seria calculada a partir de um índice que a gente chamou de índice de redistribuição territorial do orçamento público. Então, a gente montou uma cesta de indicadores com base em infraestrutura urbana, vulnerabilidade social das populações, área e população de cada subprefeitura. A gente compõe essa cesta de indicadores num índice, cada subprefeitura tem um número, quem tem número maior tem que receber mais investimentos públicos. Então, subprefeituras como Mboi, Campo Limpo, São Mateus, Parelheiros, estão no topo do ranking. São subprefeituras que, nos próximos ciclos orçamentários, deveriam, né, se a gente quer sanar esse problema das desigualdades regionais, ou pelo menos não aprofundá-lo, essas são as subprefeituras que deveriam receber mais recursos.
A gente fez essa proposta, lançou isso junto com a Rede Nossa São Paulo, como parte do projeto que a gente chamou de Reage São Paulo, foi lançado no fim do ano passado. Eu não vou fazer a apresentação aqui para vocês, porque não vai dar tempo, né? Mas todo esse material está no site da Fundação Tietê e da Rede Nossa São Paulo. Então, quem tiver curiosidade pode ir para lá. Mas isso é uma proposta de um método para criar uma referência, né, para o PPA, para as próximas leis orçamentárias, de quanto investimento deve ir para cada território para a gente conseguir avançar no combate às desigualdades regionais. Então, esse é o segundo desafio, né? Usar... Pedro, licença, só para avisar que faltam 2 minutos para terminar os seus 15, tá bom? Tá bom. Passa rápido, né? Então, esse é o segundo desafio, né? Usar essa informação da regionalização como instrumento de planejamento, começar a planejar começar a planejar uma desconcentração do investimento e do gasto público. E aí tem um terceiro desafio, que eu acho que tem a ver com a regionalização também, que é garantir... Tem alguém que está vazando desde o começo, eu não sei quem é, mas está atrapalhando. Mas, enfim, tem um terceiro desafio, que é garantir a participação da população de cada território na definição das prioridades regionais com base em parâmetros orçamentários pré-definidos, qualificando os instrumentos de planejamento regional participativo existentes. Que é o seguinte, né? Hoje a gente tem uma série de instrumentos de participação popular com base territorial, como o plano de ação das subprefeituras, planos quadrenais, o próprio processo participativo do programa de metas, né? Mas que eles não têm uma referência orçamentária pré-definida. E essa participação acaba sendo pouco útil, eu diria, né, para a prefeitura para definir quais são as prioridades, né? Então, você faz processos regionais para cada plano municipal de educação, de saúde, de cultura, para o programa de metas, para os planos de ação das subprefeituras, mas não tem um parâmetro orçamentário para isso, né? E as pessoas estão lá levando seus anseios, suas demandas, sem saber quanto recurso vai ter. Então, adotar o índice, né? Por isso que eu falava que é uma escadinha, a gente precisa regionalizar o orçamento para saber para onde está indo o gasto, para depois conseguir planejá-lo, né, de uma forma desconcentrar, para daí garantir uma participação mais efetiva, né? E a gente também testou um método de participação que a gente já apresentou para a prefeitura, que são os mini-públicos, a Silvia Cervellini, que deve estar nos ouvindo, né, que é a do Delibera, que faz parte desse FGC, que, né, junto com o Delibera, conduziu esse processo. A gente montou todo um processo de escuta e deliberação participativa bastante